senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que estão no plenário, sejam todos bem-vindas. Nosso abraço todo especial àqueles que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, ou pela internet. Eu vou fazer uma leitura aqui, senhor presidente, não é muito meu costume ler, né, fazer uma leitura aqui de um discurso, mas só para a gente não perder o foco, eu gostaria de fazer essa leitura. Tudo que está acontecendo durante o mandato do prefeito Daniel Guerra, durante esse 1 ano de governo, foi determinado e falado aos 4 cantos, ainda no segundo turno. Disseram que se o Guerra se elegesse, não duraria 1 ano, que iriam pedir o impeachment do Guerra. Isso aconteceu porque o grupo político que estava no governo há muitos anos e que vinham revezando posições, que estavam acostumados a fazerem políticas para si e para os seus, que estavam acostumados a lotear a prefeitura com os seus cabos eleitorais e apoiadores, e em sua grande maioria, presidente de bairros e lideranças comunitárias, que estrategicamente assim o faziam de 2 formas, para calar as lideranças, para que essas mesmas não ficassem cobrando melhorias e reclamando dos problemas que tinha no bairro, e também para que eles tivessem apoiadores apoio dessas lideranças comunitárias. Este grupo político que governava Caxias do Sul há longos anos se achavam superiores, imbatíveis, e acreditavam que iriam ficar no poder por muitos e muitos anos no governo. Nas eleições, eles tinham certeza absoluta que iriam, mais uma vez, ganhar as eleições. Acreditavam que seu adversário principal seria o Pepe Vargas. E devido aos problemas que aconteceram com o PT, a nível federal, pensavam que era um adversário fácil. Mas se enganaram feio. Quando fomos para o segundo turno com Daniel Guerra, eles desestabilizaram completamente, perderam o rumo, adotaram muitas estratégias furadas, agressivas, e gastavam a maior parte do tempo para bater no Daniel Guerra, ao invés de apresentarem suas propostas. O tiro saiu pela culatra. Deu Guerra prefeito. Com grande diferença de votos como nunca antes. Neste momento aconteceu o desmonte de Caxias, mas da velha política e dos grupos políticos que se achavam os donos de Caxias. A partir desse momento, entrou o plano B em ação. Qual? Precisamos derrubar o Guerra, por 2 razões, basicamente. Primeiro, se deixarmos ele trabalhar, esse cara vai crescer mais ainda, vai se reeleger e possivelmente vai galgar posições maiores. Segundo, como vamos nos reeleger ou permanecer na política? Como vamos ter apoiadores e patrocinadores sem a máquina pública? Fica difícil, né? É do conhecimento de todos que este primeiro ano do mandato do prefeito Daniel Guerra foi difícil. Foi muito difícil. A oposição, que é maioria nesta casa, ficou o tempo todo literalmente infernizando e dificultando ao máximo todas as ações do prefeito eleito de forma democraticamente. Os vereadores, nossos adversários, não são todos, mas a grande maioria aqui nesse plenário, de forma de rodízio e muito bem ensaiados, começaram uma perseguição implacável para atrapalhar ao máximo o governo e pedindo o tempo todo a cabeça dos secretários, do subprefeito e do próprio prefeito Daniel Guerra. Tanto é verdade que já estamos
no terceiro pedido de impeachment em um ano. Enfim, em um ano, quase 130 pedidos de informações, sendo que em toda a legislatura passada foram 64 pedidos de informações em 4 anos, né? Convocações de secretário, entre outros. Alguns vereadores se dedicaram de forma tempo integral com um único objetivo: derrubar o Guerra. Reuniões, eu nunca vi tanta reunião nessa casa aqui, nos gabinetes, aquele entra e sai nos corredores, nos bastidores, aconteceram reuniões, né, as escondidas, que até saiu no Pioneiro, né, tudo planejando, né, fazendo planos, tá? Então, mas o povo caxiense, para terminar, senhor presidente, o povo caxiense, em primeiro lugar, o povo caxiense não é trouxa. Segundo lugar, o povo caxiense não é bobo, não é otário. O povo está vendo, está assistindo e sabe exatamente o que está acontecendo. Não é porque lotaram aqui o plenário, com umas 200, 300, 400 pessoas que fosse, tá? Que vocês têm a maioria. Não, estão muito mal enganados. Tanto é verdade que o prefeito foi eleito com quantos votos? Com quantos votos? Com uma grande diferença de voto, como nunca antes na história de Caxias do Sul. Então, o mínimo, não sei se é igreja, se é alguns grupos, eu sei que a grande maioria, inclusive até quero agradecer com a ajuda do próprio PT. Com a ajuda do próprio PT, a maioria aqueles 20%, né, 25% que estava nas pesquisas do PT, no segundo turno, eles se obrigaram a nos apoiar, já que eles não foram para o segundo turno e nós fomos. Acabaram se obrigando a nos apoiar. Hoje, eles estão pedindo o impeachment do Guerra. Tá? Então, minha gente querida, nobres pares, senhoras e senhores que nos assistem através da TV Câmara, isso aqui é jogada ensaiada. Sabe aquela jogada ensaiada do Grêmio para ir para o Mundial? Ó, quando a gente for chutar uma falta, fica eu e você aqui do meu lado, eu faço que vou e não vou, e tu vai e chuta para o fulano, passa para ele, o outro cabeceia e faz o gol. Jogada ensaiada. Jogada ensaiada, como se diz, organizada, de forma organizada, forma de rodízio. Agora vai tu lá e pede a cabeça do secretário fulano de tal, porque tu conhece mais, que tu é da Codeca. Agora vai tu lá, pede a cabeça da secretária que é da educação, porque tu conhece mais lá, tu foi secretário da educação. O outro vai lá, pede a cabeça do subprefeito, porque tu era subprefeita lá em tal bairro, em tal lugar, tu conhece tudo e vai. Quer dizer, uma coisa, gente, chata, irresponsável, tá? Vem com esse blá, 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 com essa conversa fiada, nós estamos preocupados com Caxias do Sul. Mentira! Tão preocupado é com o próprio umbigo. Tão preocupado é com o seu próprio partido. Tão preocupado, sim, é com as próximas eleições. Porque para se eleger ou para se reeleger sem o uso da máquina, né, meus nobres pares, como muitos aqui estavam acostumados, né, a acomodar os seus cabos eleitorais, os seus grandes apoiadores, as suas lideranças, né, comunitárias, fica difícil, né? Então agora tem muitos aqui que estão sentindo que é difícil não ter a máquina na mão. Eu quero ver como é que vai ser. Porque sem a máquina na mão, os patrocinadores não vêm. É difícil, fica difícil. Tá? E aqueles que eram CC ficam cobrando o tempo todo. E aí eles não têm nada, não têm como uma colocação. Estão perdendo os apoios. Muitos aqui que tinham um monte de apoio já não tem mais. Então é este o motivo, por esse ano, primeiro ano, e assim eu concluo, senhor presidente, do prefeito Daniel Guerra ser tão difícil, tá? Que eu nunca vi
Um ano de governo tão difícil como nós estamos tendo do prefeito Daniel Guerra, tá? Jogada ensaiada. É o nome do filme aquele, Perseguição Implacável. Qual é o objetivo? Qual é o plano? Derrubar o Guerra. Mas se o povo que eu conheço, que não é trouxa, que não é bobo, que não é otário, que está vendo tudo, o povo não vai permitir que aqueles milhares de votos sejam substituídos por uma dúzia de vereadores aqui desse plenário. Era isso, muito obrigado.